Imagine uma mente capaz de manipular, enganar e causar sofrimento sem qualquer tipo de remorso. Para muitos, isso soa como um filme de terror, mas é uma realidade que existe há milênios, os famosos psicopatas. Por que essas pessoas existem e eles nascem assim ou se tornam assim? E o mais intrigante, será que eles realmente precisam existir para a sociedade? Ou eles são inúteis? Hoje vamos explorar a ciência, a filosofia e até questões evolutivas para entender por que psicopatas existem. E mais, como saber se você tem traços psicopáticos. Meu nome é Fênix e no vídeo de hoje vamos nos perguntar por que os psicopatas existem. Primeiro, precisamos entender o que define o psicopata. A ciência não considera o termo como uma doença. Em vez disso, descreve como um conjunto de traços de personalidade, como a ausência de empatia, o charme superficial e o comportamento manipulador. Na psicologia, usamos instrumentos como a escala de Harry ou Harry, como você chamar, que avalia essas características. Mas atenção, nem todos os psicopatas são criminosos. Muitos vivem entre nós como líderes corporativos, advogados ou políticos. Segundo um estudo publicado na revista Frontiers in Psychology, 1 a cada 100 pessoas possui traços psicopáticos, ou seja, pode haver mais deles ao seu redor do que você imagina. Mas como saber se você é um psicopata ou tem traços? Bom, agora a grande pergunta, né? Mas antes de mais nada, é importante lembrar que a psicopatia não é algo como o preto no branco. Ela funciona como um espectro, com algumas pessoas exibindo traços leves e outras mais extremos. Os psicólogos usam ferramentas como a escala de Harry, que já foi citada, que mede 20 características, e dentre essas, 3 como, por exemplo, a manipulação, que você costuma mentir ou enganar pessoas para conseguir o que quer. A ausência de empatia, se você não tem dificuldades, por exemplo, para fazer algo com o outro, e você tem muita dificuldade para sentir o sofrimento. E a impulsividade. Suas decisões geralmente são baseadas no momento e sem pensar nas consequências. Estudos também mostram que pessoas com altos traços psicopáticos tendem a ser frias emocionalmente, mas extremamente racionais. Por exemplo, elas podem tomar decisões difíceis sem hesitação, algo que em pequenas doses pode ser útil em profissões como cirurgia ou liderança. Agora, não se preocupe se você se identificou com as 10 características. Todos nós temos traços psicopáticos em algum grau. O que diferencia de um psicopata é o nível extremo e a falta de controle sobre esses comportamentos. Para um diagnóstico real, é necessário consultar um profissional especializado em psicologia ou na psiquiatria. Aliás, vou deixar aqui um alerta. Se você ficou curioso e quer fazer um teste, saiba que esses resultados não são apenas indicativos e não substituem uma avaliação profissional. Mas é fascinante refletir. Será que o psicopata está mais perto ou até mesmo dentro de nós do que imaginamos? Bom, a ciência por trás do cérebro de psicopata é extremamente complexa, e quando analisamos o cérebro do psicopata, as diferenças são claras. Pesquisas com a neuroimagem mostram que a amígdala, a região responsável pelas emoções, é menos ativa em psicopatas. Além disso, o córtex pré-frontal, que regula o comportamento moral e o controle dos impulsos, também apresenta diferenças estruturais. Uma das perguntas mais intrigantes é: os cérebros dos psicopatas nascem diferentes ou são moldados pelo ambiente? Pesquisas sugerem que a genética tem um papel significativo. Estudos com gêmeos mostram que traços psicopáticos têm até 60% de chance de ser hereditário. No entanto, fatores como traumas na infância, abuso e negligência também desempenham um papel essencial. Agora, a evolução da psicopatia. Voltando um pouco no tempo e olhar a psicopatia sobre uma perspectiva evolutiva. Imagine um grupo primitivo vivendo há milhares de anos. Entre eles, existem pessoas que não sentem medo, agem sem escrúpulos e está disposto a tomar decisões difíceis para o bem próprio. Esse indivíduo provavelmente teria vantagens evolutivas em certos contextos. Segundo o psicólogo evolutivo Kevin Dutton, traços psicopáticos podem ter sido úteis em ambientes de alta competição. O instinto de sobrevivência extrema, a capacidade de manipular e o foco em objetivos a qualquer custo podem ter sido vantajosos em momentos de crise. Assim, a psicopatia poderia ser um espectro natural da diversidade humana. Mas os psicopatas na sociedade moderna dessa vez. Se no passado a psicopatia poderia ser vista em um ambiente de sobrevivência, como ela se manifesta hoje? Muitos especialistas acreditam que esses traços se adaptaram às estruturas modernas, como o mundo corporativo e político. Um estudo na Universidade de Surrey, por exemplo, descobriu que áreas de alto poder, como o mercado financeiro, têm proporções de maiores indivíduos com traços psicopáticos. Mas isso significa que a psicopatia é sempre algo ruim? Talvez não. Pense em cirurgiões ou pilotos que precisam tomar decisões de vida ou morte sob pressão. Certos traços, como a ausência de emoção excessiva, podem ser úteis em momentos críticos. A filosofia e a ética da existência de um psicopata. A filosofia também entra na discussão. Pense em Friedrich Nietzsche, que acreditava que o sofrimento e o caos são parte inevitáveis da existência. De certa forma, os psicopatas são um reflexo desse caos na sociedade humana, mas é uma questão ética maior. Como lidar com eles? Podemos julgá-los moralmente se muitos não têm controle sobre sua biologia? Isso nos leva ao eterno dilema: até que ponto somos responsáveis por nossas ações? Se elas são fruto de nossa biologia ou do ambiente? Talvez a verdadeira lição esteja em entender que a humanidade é complexa, cheia de nuances, e que até mesmo os psicopatas têm algo a nos ensinar sobre a nossa própria natureza. Então, para concluirmos tudo, por que os psicopatas existem?
Talvez a pergunta mais certa, e que não existe uma definição exatamente, mas que de certa forma eles sempre vão existir e sempre existiram. Eles nos lembram das extremas condições da humanidade e nos desafios de entender a melhor empatia, a moralidade e a força que nos moldam na sociedade. O mundo não é preto e branco. Talvez seja a convivência com o que consideramos sombrio que realmente define quem somos como espécie. Agora a questão é, como você enxerga o psicopata depois disso? Como ainda seres podres e ruins que vão causar um mal na humanidade, como os que estão na thumbnail desse vídeo, ou pessoas que simplesmente não têm emoções e são diferentes? O que acontece com todo mundo? Pessoas, às vezes, que nascem com traços especiais, ou que simplesmente não se enquadram nos padrões sociais. Os psicopatas nada mais são do que pessoas que têm certos distúrbios mentais e seus próprios problemas, com grande diferença que eles se destacam emocionalmente e normalmente pelos grandes filmes e obras famosas são retratados como seres podres e ruins. Mas você gostou dessa exploração? Deixe nos comentários o que você pensa sobre o papel dos psicopatas na sociedade. Inscreva-se para mais vídeos como esse, até a próxima, e esse foi só o começo.